Muito boa tarde, no ar o Boletim Legislativo. Estamos de volta após um período de retrospectiva em que mostramos os principais destaques de 2024. E claro, agora em 2025, seguimos com o compromisso de apresentar o trabalho do Legislativo. A partir de agora, nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre às 2 horas da tarde. Tudo isso para levar até você informações sobre a Câmara, sobre a cidade e também repercutir acontecimentos que impactam o nosso dia a dia. E amanhã, terça-feira, as sessões aqui na Câmara vão ser retomadas. Ainda hoje vamos falar sobre esse assunto. Também teremos uma reportagem sobre recolocação profissional, com dicas para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Tem também uma reportagem com um alerta sobre acidentes provocados por choques elétricos. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, em 2023 foram registradas 781 mortes no Brasil. Os detalhes a gente mostra daqui a pouquinho. E para começar o boletim, vamos falar da 19ª Legislatura da Câmara Municipal. E o que é uma legislatura? É o período em que os parlamentares exercem um mandato, no caso, 4 anos. Os 21 vereadores seguem, portanto, até dezembro de 2028. E a gente preparou um material para você saber quem são os parlamentares desta legislatura. Nesta nova legislatura, a composição da Câmara ficou da seguinte maneira. O PSD tem 6 parlamentares: Cláudio Apolinário, Fabião Zagueiro, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Roberto do Eleven e Zé Luiz. Já a bancada do PL é composta por 5 vereadores: Lino Bispo, Roberto Chagas, Sena, Sérgio Camargo e Tomás Henrique. O PT está representado na casa com 2 vereadoras, Amélia Naomi e Juliana Fraga. PSDB também tem 2 cadeiras com Fernando Petiti e Sidney Campos. O PRD tem 2 representantes na Câmara, Gilson Campos e Marcelo Garcia. O representante do Cidadania no Legislativo Municipal é o vereador Carlos Abranches. O União Brasil tem 1 parlamentar na casa, Renato Santiago. Já o parlamentar do Republicanos é o vereador Milton Vieira Filho. E o Partido Progressistas tem 1 cadeira ocupada pelo vereador Rogério da Acazem. Eu reforço que você pode acompanhar o trabalho dos parlamentares de diversas maneiras. As sessões acontecem todas as terças e quintas e são transmitidas ao vivo pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. E amanhã acontece a primeira sessão ordinária, a partir das 4 horas da tarde. Você pode participar presencialmente da galeria. O assunto agora é a prova de vida do INSS, que, como o próprio nome sugere, é um procedimento feito para comprovar que aposentados e pensionistas que recebem o benefício estão vivos. Algumas informações falsas circularam na internet e geraram dúvidas, como: será que é preciso ir até uma agência? Algum funcionário do Instituto vem até minha casa? Se isso não for feito, posso perder o benefício pode ser bloqueado? Pois é, nós preparamos uma reportagem para responder a estas perguntas. O Brasil tem cerca de 40 milhões de beneficiários do INSS. E as pessoas que recebem benefícios de longa duração, como as aposentadorias e pensões, precisam realizar anualmente a prova de vida. A prova de vida, ela é uma obrigação legal do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, de realmente confirmar se os seus beneficiários estão vivos. E aí, quando a gente fala em beneficiários, são os recebedores de pensão, os benefícios assistenciais, os aposentados. A exigência da prova de vida começou em 1991 e até 2023 as pessoas deveriam comparecer pessoalmente na agência bancária que recebiam o benefício para garantir a continuidade do pagamento. Mas a partir do ano passado, o INSS adotou um novo sistema para a comprovação. Consiste em verificar algumas interações sociais desta pessoa por meio do cruzamento de dados. Então, por exemplo, se a pessoa votou, se a pessoa veio fazer uma perícia médica, se a pessoa fez um empréstimo consignado utilizando a biometria, se ela saca o seu benefício também com biometria, são interações sociais que já demonstram que a pessoa está viva.
Então, essa é uma forma que o INSS passou a adotar até para facilitar a vida dos beneficiários. Com o novo sistema, a prova de vida se tornou quase que automática, caso as interações aconteçam, o que tornou mais difícil o bloqueio de aposentadorias por falta de comprovação de vida. Segundo o INSS, das quase 37 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida em 2024, cerca de 34,6 milhões tiveram os dados atualizados por meio do cruzamento de informações. Mas isso não significa a suspensão imediata dos pouco mais de 2 milhões de beneficiários que não tiveram a atualização. Uma portaria do governo federal, publicada em janeiro, impediu o bloqueio de pagamento desses usuários por pelo menos 180 dias. Para quê? Para que o governo ele possa, então, verificar outras formas de convênio para obter essas informações. Então, ele está melhorando o sistema, justamente para que as pessoas não precisem comparecer pessoalmente no INSS ou no banco. Tá? Então, justamente essa portaria só foi para tranquilizar a população e se porventura eles sentirem que não foi o suficiente, a própria portaria fala que pode haver uma prorrogação de mais 6 meses. O INSS também alertou sobre uma onda de notícias falsas para a exigência da prova de vida e sobre possíveis golpes. O INSS jamais vai ligar para o segurado. Ele não comparece pessoalmente. Jamais você deve passar para ninguém a sua senha ou os seus dados pessoais. Por quê? Porque como que eu sei se eu tenho ou não que fazer a minha prova de vida, caso não ache de forma automática? Você pode ligar no 135, você pode verificar no próprio aplicativo, tem um íconezinho escrito prova de vida. Você está em dúvida? Então atualiza os seus dados. Então, atenção às orientações, principalmente para os idosos acamados. Nesse sentido, o cuidado também vale para algumas situações que não são realizadas pelo INSS. O que a gente também sempre recomenda, se é um idoso que ele está acamado, ele está restrito ao leito, ou ele tem dificuldade de locomoção, é importante que o familiar, né, mais próximo ali, que está no dia a dia deste familiar, que ele se cadastre como procurador. Certo? Então, para isso, existe um serviço que pode ser solicitado pela Central 135 ou pelo meu INSS, né, de cadastro de procurador, em que esta pessoa vai juntar os documentos dele e do beneficiário, mais um atestado confirmando que a pessoa tem dificuldade de se locomover e uma procuração que o INSS tem um modelinho ou em cartório, se tiver uma procuração pública, né? E aí faz esse pedido. Então, este procurador passa a representar esse beneficiário para fins de prova de vida. Hoje, 3 de fevereiro, começa mais um ano letivo e os estudantes da rede pública de ensino e também de instituições particulares retornam às salas de aula. E educadores aconselham fazer um planejamento para alcançar um bom desempenho. Quem vai trazer informações para a gente é a Luísa Minas. Boa tarde, Luísa. Conta para a gente como os estudantes e os pais também devem se planejar. Boa tarde para você, Fran, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa tarde. E como você disse, volta às aulas é um período que gera bastante expectativa na criançada, né, nos adolescentes também. E hoje a gente veio conversar com uma especialista em educação, doutora, também professora da Univap, né, do curso de pedagogia, a Maria Angélica. Então, professora, eu começo te perguntando qual que é a importância, né, dos pais estarem atentos nesse período de volta às aulas, quais dicas você passa para eles também nesse período? Boa tarde, né? É um prazer falar sobre educação, que a gente ama isso, ama o que faz. E esse momento muito precioso e delicado, né? É um momento onde a família tem que se fazer presente, mas também confiar na escola. A escola é relação de confiança, né? Uma parceria entre a família e a escola. Então, principalmente conhecer o corpo docente, conhecer a proposta da escola e motivar, incentivar a criança para essa nova interação. Afinal de contas, sobretudo as crianças da educação infantil, vai ser um momento de troca. Muitas crianças às vezes não têm irmãos em casa, então esse momento de interação. Então acho que assim, é um momento para o pai confiar na escola, a partir do momento que ele também vai se envolver, ele também vai ser parceiro nesse desenvolvimento, nesse projeto pedagógico que a escola tem a desenvolver. E, professora, nessa questão da ansiedade, de expectativas, né, que as crianças e os adolescentes têm, né, para a volta às aulas, têm para o ano letivo que vai começar, como que os pais podem também aconselhar as crianças para tranquilizar elas e a criança poder ir tranquila sem muita ansiedade?
Primeiro, a dica que eu dou é que os pais organizem uma rotina, começando agora com o sono. A gente sabe que eles vêm desse período longo aí de férias, né? Então, dormirem cedo, se hidratarem, um bom café da manhã, tudo isso vai contribuir para o desempenho, né, no processo educacional. E, em relação à ansiedade, é conversar que tudo que é novo realmente cria uma certa ansiedade. Mas, porém, mostrar os pontos positivos, a nova série, os novos amigos, os novos conhecimentos, tudo que vai de bom acontecer durante esse processo. E a gente também tem muitas crianças que vão começar, né, esse ano a estudar. Então, os pais passam por esse período de adaptação da criança menorzinha na escola. Então, qual que é a importância também desse período de adaptação inicial? Essa adaptação tem que ser muito bem cuidada, sobretudo pela escola. Preparar um ambiente que os pais possam ficar assim, ali. Tem criança que chora mais, então tem que ter um cantinho ali para os pais ficarem. Caso a criança chore, levar a criança até os pais, conversar, explicar para os pais que esse momento, né, essa transição, esse segundo ambiente educacional que ela vai ficar de 4, às vezes até 8 horas, é importante o quê? É importante a confiança, que ela conheça, a partir do momento que ela escolheu a escola, ela está segura da proposta, a escola também vai ter que ter esse cuidado, esse carinho, essa atenção para esse momento, porque uma adaptação é adaptação para os dois lados, para a escola, para a criança e, sobretudo, para a mãe, né, que a gente sabe que é a que mais cuida, que está naquele momento, né? Então, a mãe, a importância da presença da mãe nesse momento, né? Que ela vai entrar, vai ficar algumas horas, ou a criança vai ficar períodos menores até se adaptar. A gente sabe, tanto a rede particular como a rede municipal tem essa proposta de fazer esse aumento progressivo de horas, né? Afinal de contas, às vezes é o primeiro momento, primeira vez que a criança vai ficar tantas horas longe desse ambiente doméstico, desse ambiente familiar, aconchegante, do qual ela estava acostumada. E para finalizar, qual que é o papel da escola, né, dos professores em fornecer esse ambiente confortável para as crianças na volta às aulas? Eu acho que o papel da escola agora é pensar que ela é um espaço do quê? De construção do conhecimento, né? Então, dinamizar isso, propor situações de aprendizagens desafiadoras, dinâmicas, ricas, onde a criança possa ser esse protagonista, né, do conhecimento, onde a família possa também se inserir. A família é fundamental nesse processo, né? Não só nas reuniões de pais, mas ao longo desse processo, estimulando, organizando rotina de estudo, né, organizando para que a criança possa ter uma alimentação saudável, ter horas de conforto também, de interação em casa, sobretudo as crianças que ficam muitas horas na escola, né? Então, eu acho que a escola tem esse papel também de orientar, ser parceira também dessa família, não só enquanto a criança está na escola, mas fora também. Por exemplo, nós temos a cidade hoje com vários parques, né? Nós temos aí atividades culturais interessantíssimas. Então, final de semana, ou mesmo durante a semana, ainda nesse resto de férias, a escola pode estar sugerindo isso, propondo esses passeios, né? Orientando a família também em relação a esses aspectos. Professora, muito obrigada pelas informações. Como a gente viu, é um momento muito importante aí, né, esse período de volta às aulas. Os pais também têm que estar atentos para retomar a rotina de estudos das crianças junto, né, sempre acompanhando a escola. Então, eu volto com você aí no estúdio. Ó, Luísa, coisa boa, né? Voltar às aulas, está todo mundo muito ansioso, tanto os pais quanto os estudantes. E por falar em preparação, quem está em busca de um emprego também precisa adotar estratégias para aumentar as chances de voltar ao mercado de trabalho. Cláudio e Kelly têm algo em comum. Recentemente trocaram de emprego. Ela com 45 anos e ele com 55. Decidiram mudar de cidade e buscar uma recolocação profissional. Estava morando em Campinas e surgiu essa vaga, né? Eu vi num grupo de amigos de emprego no Senai. Eu vi essa vaga e meu currículo preenchia a vaga que estava precisando. Mandei, fui chamado para entrevista com o seu Wilson, que é o gerente aqui, e deu tudo certo. Sou mineira, né? Mas depois de Minas fiquei um tempo fora do Brasil, fiquei na Holanda. Os donos aqui da Escuta Corretora eu conheci numa Ecoville, uma fazenda que eu moro aqui perto. Eles foram fazer um trabalho social lá conosco na fazenda, que é um projeto também maravilhoso. E um bate-papo, ali, um network mesmo, até informal. Deu certo, né? Deu um match, vamos colocar assim, em termos do que eles precisavam também. Mesmo empregados, Cláudio e Kelly buscavam uma transição de carreira e um novo desafio profissional.
tudo na vida aprender é gostoso, né? Aprender qualquer coisa na vida é útil. Vai ser útil agora ou futuramente, ninguém sabe. Mas para mim foi bom pra caramba. Eu sou da área eu trabalhei com avião há muitos anos e eu sempre tive curiosidade para saber como funcionava o elevador, qual a tecnologia usada no elevador. Ampliar os conhecimentos, né? A gente tem aquela questão de saber do nosso potencial mesmo. E aí? Será que eu consigo me recolocar com uma idade dessa, né? Então, não me sinto tão velha, mas tenho 45 anos hoje. Então, já passei por outros segmentos. E saber que realmente você pode estar contribuindo. E a recolocação profissional pode acontecer de duas maneiras. De forma voluntária, como Kelly e Cláudio, que decidiram mudar de emprego, ou de forma involuntária, quando a pessoa é demitida. A recolocação é onde você pode se conectar a uma outra oportunidade, uma outra vaga e também se conectar a uma empresa e também fazer aí novos projetos. Nunca é tarde para buscar aquela tão sonhada vaga de emprego e se recolocar no mercado de trabalho. E o início do ano é um ótimo momento para isso. Mas para quem busca por uma oportunidade em um mercado tão disputado, é preciso se destacar. Primeiramente, você tem que fazer um currículo bem elaborado, com palavras-chave, onde ali nesse currículo você pode também colocar não só suas competências técnicas, mas comportamentais. Inclusive, as empresas dão muito valor para aquele profissional que coloca ali um texto bem elaborado, onde ela sinaliza quais foram os resultados que ela deu, né, para a última empresa que ela trabalhou, e também para as ações sociais e o trabalho voluntário, onde as empresas também, os recrutadores, gostam muito quando o profissional fala que se dedicou ali o seu tempo para apoiar ali a sociedade, para impactar vidas. E as empresas buscam por profissionais que, além de experiência e um bom currículo, tenham vontade de aprender. É o que enfatiza o gerente da empresa de elevadores que o Luciano trabalha. O pré-requisito básico é a vontade de aprender. E ter essa vontade. Porque não existe uma escola lá fora que treina técnicos de elevadores. Então, a escola é a empresa. E nós estamos muito bem estruturados para dar esse suporte, para criar técnicos de elevadores com excelência. E agora, já recolocados no mercado de trabalho, Cláudio e Kelly esperam que o futuro na nova empresa seja duradouro e cheio de aprendizados. Incentivam a busca por crescimento e realização profissional. Eu estou aprendendo cada dia mais, né? Vamos ver. Tomara que seja um futuro bom, né? Você tem uma oportunidade de crescer enquanto pessoa, de ampliar os seus horizontes, e aprender é sempre muito bom. E você sentir que pode realmente fazer diferença. É isso, o importante é estar atualizado e se preparar para quando a oportunidade aparecer, né? E hoje o PAT está com vagas abertas em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante serralheiro, alinhador de pneus, analista de marketing, analista fiscal, armador de ferros, arquiteto de interiores, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, caixa de loja, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro, empregado doméstico diarista, encarregado de construção civil, fiscal de caixa, garçom, gesseiro, jardineiro, marteleiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de refrigeração, operador de caixa, operador de processos de produção, operador de serras, operador de suporte técnico, operador de telemarketing receptivo, operador de tratamento de esgoto, operador de tratores diversos, operador de lojas, pedreiro, pintor industrial, recepcionista de hotel, repositor de mercadorias, serrador de mármore, serralheiro, servente de obras, teleoperador ativo, telhador, vendedor interno, vendedor porta a porta e zelador. E ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, copeiro de hospital, operador de telemarketing, recepcionista de hospital, recepcionista em geral.
E para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente traz agora dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Em 2023, foram registradas 781 mortes por acidentes elétricos no Brasil. Desse total, 674 por choques elétricos. Tão importante quanto perigosa. Apesar de indispensável, a energia elétrica carrega com ela alguns riscos para o nosso dia a dia. Em 2023, por exemplo, foram registradas mais de 2.000 ocorrências envolvendo eletricidade no país e 881 mortes. Esses acidentes podem ter consequências sérias. Eles podem sofrer traumatismo craniano, crânioencefálico, traumatismo raquimedular. Então, eu tenho a sequela imediata ou até o óbito associado a esse trauma. Nós temos o risco grande de parada cardiovascular, né? A parada cardiorrespiratória associada à descarga elétrica, ela interrompe o ciclo elétrico do coração e a gente tem uma parada cardíaca. Nós temos ainda num segundo momento, mas também de forma aguda, a grande lesão muscular que essa corrente elétrica causa. Então, eu tenho o que a gente chama de rabdomiólise, é uma lesão grave das células musculares e ela libera, dentre outras substâncias, a mioglobina que lesa os rins. Então, lesa de forma aguda, lesa de forma crônica. Em janeiro, um homem de 50 anos morreu em São José depois de receber uma descarga elétrica. Segundo o boletim de ocorrência, ele realizava a limpeza da fachada de uma loja quando encostou em um extensor de alta tensão. O caso chamou a atenção para o risco de acidentes assim, principalmente durante a execução de manutenções e pequenos serviços. Esse engenheiro eletricista afirma que não usar os equipamentos de proteção individual é um dos fatores determinantes para o registro de novos acidentes. Não observar essas diretrizes das normativas de segurança, por exemplo, a NR10, que ela fala sobre procedimentos em elétrica e o correto uso de EPIs e as ferramentas adequadas, né? Muitas vezes a pessoa acaba improvisando, aquelas famosas gambiarras, né? Então, essa falta de conhecimento vai acarretar a tendência de ter mais acidentes. O Ministério do Trabalho e Emprego estabelece os requisitos mínimos de segurança para atividades com instalações elétricas. Cabe aos empregadores oferecer condições seguras e adequadas para o trabalho, tomar medidas de controle e prevenção e capacitar os funcionários quanto aos perigos. Já os trabalhadores devem cumprir as normas, utilizar os equipamentos de proteção individual e comunicar situações de risco à empresa. Então, qual é a situação? É você, primeiro de tudo, desenergizar as fontes de eletricidade antes de realizar qualquer trabalho. Utilizar ferramentas adequadas e equipamentos de segurança, tanto individuais como coletivos. Daí, a necessidade de você ter um bom projeto elétrico, porque você consegue identificar os referidos circuitos necessários à manutenção. Então, quando você tem ali separadamente os circuitos, fica fácil você desligar somente aquela área que vai ser manuseada, aquela área que vai sofrer a manutenção. O Corpo de Bombeiros colabora para a prevenção de acidentes. Na avaliação para a concessão do AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o risco de ocorrências envolvendo descargas elétricas também faz parte da inspeção visual. Mas no dia a dia, diante dos perigos, é preciso saber como agir. A gente tem que dar prioridade à nossa segurança, ou seja, você tem que se certificar de que a pessoa que está recebendo a descarga ali, que ela não está mais recebendo essa descarga, para aí sim você se aproximar. O que eu quero dizer com isso? Você tem que buscar desligar a fonte de energia, né, que está atingindo essa pessoa, como por exemplo uma residência, você desligue o disjuntor, para aí sim, de uma forma segura, você se aproximar dessa pessoa e prestar o auxílio desejado ali no momento. E quando o acidente acontece, alguns cuidados são necessários. E a primeira coisa que você tem que fazer é verificar os sinais vitais da vítima. Ver se essa vítima apresenta batimentos cardíacos. Se ela não apresentar, você inicia de imediato as manobras de reanimação cardiopulmonar, certo? E concomitantemente a isso, você aciona também o serviço do Corpo de Bombeiros.
Lembrando que o serviço do Corpo de Bombeiros é acionado através do telefone 193, certo? E é de extrema importância que as informações sejam passadas com clareza, como, por exemplo, o local, possíveis pontos de referência também. Tão importante quanto saber o que fazer na hora do perigo é ter em mente que a conscientização é um passo fundamental na hora de evitar acidentes. Tomarem cuidado no ambiente doméstico, no crianças e no ambiente de trabalho, que utilizem os EPIs adequados. Sempre que vai haver realmente uma manipulação de alta tensão, a gente pede para que os trabalhadores trabalhem em dupla, para que um consiga checar efetivamente se estão com os EPIs, se estão no momento certo, se foi desligado o disjuntor que vai ser manipulado naquele momento, ou mesmo socorrer precocemente, de forma adequada, bem treinada, no caso de um acidente. E segunda-feira é dia de falar sobre legislação no quadro Seu Direito. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do quadro Seu Direito. Aqui a gente conta com a ajuda de especialistas para responder dúvidas comuns do universo jurídico. E hoje vamos falar sobre um tema que interessa principalmente a quem trabalha no regime CLT, aviso prévio. É aquela comunicação que ou o trabalhador ou a empresa faz quando decide encerrar o contrato. Agora, o que diz a legislação? O funcionário é obrigado a cumpri-lo e por quanto tempo? E aí, qual é o seu direito? O aviso prévio ele serve para dar uma segurança ao empregado naquele momento em que ele é dispensado. Então existem algumas formas. Ele pode ser indenizado, então a empresa dispensa o empregado e indeniza ele desse período, ou se ele for cumprido, esses 30 dias de cumprimento, o empregado pode escolher se ele quer sair 2 horas mais cedo todos os dias, ou ao final desses 30 dias ele dispensar 7 dias de trabalho. Esses dias que ele não vai, tanto 7 dias ou quanto as 2 horas, ela é uma motivação para o empregado buscar um novo emprego. Hora de saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A tarde desta segunda-feira será de céu encoberto com períodos de sol entre nuvens. Pode chover em algumas regiões, as chamadas chuvas localizadas, mas a possibilidade é pequena. A máxima chega aos 28 e a mínima será de 20. A variação de nuvens da segunda vai deixar a terça com um tempo mais instável, podendo chover a qualquer hora do dia. Fica a dica, não esquecer o guarda-chuva. Ainda assim, as temperaturas seguem sem alteração. A máxima será de 28 e a mínima de 20. E o Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo produzido pela TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Fique agora com o Hora do Esporte, com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Um beijo, tchau, tchau.